Olá, meu nome é Adriana Buzelin e esse é o 3º episódio de Dois Mundo Podcast. E não tem como não agradecer esses parceiros, Solar Big Painel, Alessandra Duarte Fotografia e também o After Podcast. É um prazer ter vocês aqui. Se você quiser também estar conosco, é só mandar uma mensagem pra gente. E nossa parceria com Due Beats. É só entrar em contato nesse telefone aqui. E a gente vai estar junto, fazendo música e gravando sempre. Obrigada. Gente, não tem assim... Hoje realmente eu estou nervosa. Porque eu vou gravar o meu mentor. Foi quem me descobriu, quem falou comigo depois de horas e horas e horas no telefone. Dri, você quer ter um podcast? Lucas Penido, meu irmão de alma, apesar dele não acreditar, mas ele é. Lucas! Pô, que honra, Adri. Que bom Até me estar aqui emocionei com aqui, você. pô, emocionante. Empresário, publicitário, a pessoa que mais se reinventa. É aquele cara que diz assim, o mundo é dos que fazem. E você faz 1000 vezes, 300 vezes, 500 vezes e muda o tempo todo. Né? Então, assim, de repente você vira e fala assim, Dri, vamos para um podcast? Bora. Aí vira meu irmão aqui na minha frente, coisa mais linda. Eu te amo muito. Também te amo, minha irmã. Que honra estar aqui, de verdade. É uma honra ter você É muito aqui. legal a gente ver, assim, uma história, a gente no telefone falando sobre isso. De repente você vê o filho nascer, né? Você fala assim, caramba. E esse é nosso. Maravilhoso, Não é? O Dois Mundos faz parte aí da, vamos dizer assim, do guarda-chuva do After, né? Uhum. E assim, eu e o Henrique, a gente tem conversado muito sobre isso, sobre ter ali alguns podcasts legais que a gente considera, montar uma grade. Sim. E nada melhor do que ter começado com você, né? Porque, já te falei, você nasceu pra isso, né, Dri? Pra várias outras coisas também, você é multi. Também. Mas nossa, é um prazer estar aqui, assim, Prazer é meu. sabe? Falar. E eu queria falar de você, por exemplo, poucas pessoas sabem, ou a maioria sabem, né? Que você não é daqui, né? Aliás, você não é nem desse planeta, né? Mas, pra brincar, sem brincadeira. Mas é um nova-iorquino, né? Então, eu sou nova-iorquino, assim, se eu tivesse que falar de onde você é, Nova York, indiscutivelmente. Na verdade, eu nasci no Brasil, Sim. mas não cresci aqui. Sim. E mesmo o tempo que a gente morou no Brasil, porque teve também períodos que a gente estava lá e aqui, eu estudava em colégio americano, grande parte da minha vida. Então, era aquela educação... Tem até um nome para isso, esqueci o nome, mas é uma educação que, tipo assim, você segue o calendário de lá. Então, Sim, as férias são em tem julho. o nome, exatamente. Então, assim, minha primeira língua foi o inglês. Eu aprendi a falar português com a minha mãe. Minha mãe sempre incentivando. As minhas fitas crianças são todas em inglês, assim. E é muito difícil, porque meu filho também passou uma grande parte da vida nos Estados Unidos, né? Só tem 10 anos, mas Sim, vamos colocar aí quase a metade. E eu vi o quão difícil é de você ensinar uma criancinha que tá na escola o dia inteiro falando inglês, chegar em casa, e aí eu falava, ó... Ainda tem o português. Português a porta pra dentro, aquele lance todo. E o português é difícil, é uma língua difícil. Dificílima. Tanto é que eu posso considerar, assim, que... o que minha mãe fazia, que era muito legal. Minha mãe, ela... teve um período, então, que eu não vinha ao Brasil, assim, direto. Do meu início da minha adolescência até os meus 20, 21 anos, eu fiquei sem vir ao Brasil. Porque aquela época de high school, college, aquelas coisas. Sim. E minha mãe vinha... E aí ela trazia, tipo, as coisas que eu queria. Geralmente eram álbuns de bandas, porque não tinha MP3, não tinha nada. Então, pô, eu quero ouvir tal J Quest. Não sei se você conhece a banda, já ouviu falar? Não, nunca ouvi Pode falar. te apresentar. Gente fina. Galera, gente... Aliás, eu tive a honra de entrevistar o tecladista, você acredita? Tá brincando, tô fã do cara. Sério, gente foi o fina. primeiro entrevistado do Vocês até podcast. parecem, assim, tem alguma coisa. Eu acho que é assim, tipo, um homem sem cabelo, né? Porque eu sou uma mulher de cabelo. Parece. E aí tal, e minha mãe trazia a camisa do meu time, trazia algumas coisas que eu gostava. E aí ela falava assim, mas pra você ganhar isso aqui, eu quero que você leia esse livro e faça um resumo dele em português. Olha que legal. E aí eu fazia assim, fazia do meu jeito, escrevia. Até hoje, olha que coisa interessante, até hoje, se eu paro de escrever o português, outro dia isso aconteceu. Eu escrevi uma palavra, assim, que era E e I. E eu escrevi 2 Is, porque na minha cabeça vem o som. Você vem E o inglês. mas só que eu fui memorizando, Sim. praticando. Sim. E hoje falo bem, também trabalhei escrevendo muito também em português, então, né, publicidade. E lá você teve um monte de coisa, né? Você teve banda, trabalhou em gravadora. Foi um dos primeiros influencers, né? Que na área da moda, falar sobre, né, sobre ser um influencer. Olha lá. Que é isso? Negócio aqui não é brincadeira.
Que isso, Adri? Olha que esse incrível. cara aqui, gente, que Meu gato. Deus, que honra. Então, vamos falar assim, a minha vida profissional, a música sempre foi a minha grande paixão, né? Eu só não falo que eu sou um músico frustrado porque eu não lido... Eu sou um cara muito progressista no quesito vida, assim. Eu gosto de olhar pra frente. Não sou aquele cara que fica... se reinventar, né? Exatamente. Não sou aquele cara que fica, não deu certo. Não, cara, pelo amor de Deus. Deu certo, Não, porque não era pra ser e vambora. Exatamente. E aí, eu estudava na 46 entre Broadway e Sexta Avenida. Quer dizer, entre Broadway e Times Square. Né? Aquele clássico da Times Square era literalmente na esquina da minha escola. Nossa, que legal. E ali tinha a Virgin, que era a maior loja de CDs, álbuns gravadora, do mundo. né? E ela se tornou também um certo status, assim. Era legal os artistas gravarem... lançarem o álbum ali. Então, Michael Jackson, toda essa galera dos anos 90, NSYNC, Michael Jackson, Jay-Z, todo mundo lançou, os álbuns lá. O que eu fiz? Arrumei um emprego lá, part-time, né, meio tempo, saía da minha escola e já ia direto pra lá. Trabalhava até umas 10 da noite e ia pra casa. Sim. E aí, dali, né, terminou a high school e tal, aquele tempo ali, college, o que eu fiz? Consegui um estágio na Arista, que é do Clive Davis, que é considerado o maior executivo. É uma gravadora. É uma gravadora, assim, que... Cara, o Clive Davis, ele descobriu desde Janis Joplin, Pink Floyd, até Alicia Keys, Whitney Houston. Não, é o maior de todos os tempos, considerado. E aí trabalhei ali durante um ano e meio, quase um ano e meio. E aí, nesse tempo, eu tinha uma banda. Inclusive, uma história que eu conheci o Márcio, a gente tá brincando aqui, foi em Nova York. A minha banda abriu pro Jota Quest. Sério? Sério. E como era o nome dessa banda? Chamava So What. Olha só. Tipo, So What quer dizer, e daí? Mas a gente usava o Soul, né, que é S-O, a gente usava alma, S-O-U-L, What. Alma. Fazia uma brincadeira. Vocês abriram o show do Jota Quest? A gente abriu, chamava Club Cassino. Tava falando isso outro dia com o Rogério, com o Flauzino. Gente, que coisa legal. Eu falei, Flau, abri já o show do Sol. Cara, a gente fez. Porque o que acontece? Como eu era o vocalista e eu cantava português, o nosso empresário na época falou, cara, vamos lançar em inglês, que era o que a gente queria, mas vamos também em português. E aí a gente fez umas músicas em português, tal. E aí a gente tocou, abriu pra Planet Ramp, várias bandas. Gente, que legal isso. Não sabia dessa sua faceta, não. De abertura de show de famoso, não. Então. Foi quando eu conheci a turma toda. E você conheceu o Márcio, né? Conheci ele lá em Nova York. Olha que legal. Outro dia eu tava lembrando ele desse dia, foi engraçado demais. Aquele dia que a gente gravou o After, que você tirou a foto épica, né? Com os dois tecladistas brasileiros. Não, eu tirei onda demais. Ó, entrem aí no meu... Qual é a minha câmera? Entrem no meu Instagram que vocês vão ver. Eu duvido que alguém tenha uma foto dessa. Henrique Portugal e Márcio Buzelin. Eu falei assim, só os dois maiores tecladistas do pop rock brasileiro. Foi mal, Brasil. Mas e essa história? Me fala do influencer. Como que foi? Cara, isso é uma coisa muito louca, assim. O The Hype BR, né, que é o portal que eu criei ele em 2007, e ele cresceu muito rápido, assim. É engraçado, porque tudo que eu não consegui com a banda, aí eu vejo a Deus, assim, tudo, né? Tudo que eu não consegui com a banda, eu consegui com o The Hype BR. É porque era pra ser. Porque era pra ser. E aí, enfim, deu muito certo e tal, e era uma época pré-social media, né? Era uma época... Eu brinco que, assim, o The Hype BR, ele nasceu, acho que 3 meses antes do smartphone. Então, assim, era tipo... Gente... eu acho que, se não me falha a memória, o iPhone, ele foi lançado em agosto ou setembro de 2007. Foi muito inovador. Super. Então, eu tinha que subir as fotos, né? Fazer o upload manualmente quase, assim, no Blogspot. Sim. Só que caiu na graça. Eu fiz ele em português. A Érica Palomino soltou uma nota no Brasil falando, tem um cara assim assado, escrevendo em português, cara brasileiro, mas mora em Nova York desde não sei quando, não sei nem como ela descobriu. Embora não. A Flávia Durante, que é uma jornalista, falou isso pra ela, pessoal que eu sou grato. Mas não sei como é que eles pegaram tantos detalhes naquela época. E o negócio explodiu, assim, virou um fenômeno e virou mesmo uma coisa que marcou uma geração, sabe? E aí, o pessoal, muita gente fala... na época você tinha o blog da Júlia Petit, sim, que é o Petiscos, e você que era, né, mais feminino e tal, sim. E você tinha o The Hype BR, que o público era mais masculino. E as marcas me mandavam muitas coisas. Tênis, né? Tênis, camiseta, tudo. E eu, já naquela época, aí já existia Instagram. E que você ainda continua nessa vibe, né? Porque você ainda continua amando isso, né? Eu gosto. Você gosta, né? Vou ser bem sincero, assim, gosto, mas não é hoje, assim... Eu acho que a partir do momento que vira trabalho,
sabe? Assim, eu curto, mas sem, assim, uma analogia seria um jogador de futebol. Exatamente. Tipo, o cara ama jogar bola, mas é diferente pra gente que trabalha com isso, que tem que, sabe, acordar, tem aquela pressão de você ter que dar a notícia, ter que falar sobre um lançamento. Mas, assim, eu recebia esses presentes, postava, na época a gente postava no X, né, no Twitter, e depois no Instagram. Que hoje o pessoal fala que é recebidos, que são recebidos. Mas naquela época era muito novo. Então, assim, muita gente me acredita como o primeiro influencer masculino dessa turma. Né? Pioneiro nessa época aí. E então, muito bom, né? E isso tudo aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, aí até 2012 eu fiquei nos Estados Unidos. Só que a coisa começou a crescer muito. Eu comecei a fazer muito São Paulo, Nova York. E as estações são opostas, né? Então, assim, você saía de São Paulo, tava 30 graus, chegava em Nova York, tava menos 10. Aí eu comecei a ver, assim, pedir direção de Deus e tal. Na época eu era casado. Minha ex-mulher brasileira também. Gosta, né? Ama o Brasil e tal. Decidimos mudar pro Brasil. Aí eu morei no Brasil de 2012 a 2017. Sim. E aí voltamos para os Estados Unidos e é isso. Uai, que legal. E eu fico pensando assim, quando a gente fala de dois mundos, de se reinventar, que é uma das coisas que você mais faz, porque você é extremamente criativo, nós dois somos pilhados, né? A gente não consegue parar, 440. Né? Então você já tá mais do que eu, porque se eu sou 440, você já tá muito mais, 800 e sei lá quantos. Não sei fazer conta, eu só sou da área de humanas, entendeu? Não sei fazer conta, não. E aí... Teve um episódio que a gente estava até conversando um dia, que você abriu o jogo lá no After, né? Que foi legal de ter falado disso. Que uma virada de chave sua que aconteceu por acaso, como foi. Não é uma escolha, mas foi um acontecimento, né? Que de hoje você, por exemplo, enxergar o mundo de outra forma. Que eu sou cego de um olho? Você monocular? Não, tem que falar na lata mesmo. Não, mas eu quero falar que... Isso te fez, o fato de você hoje ser cego de um olho, né, estar cego de um olho... Sim, gostei. Não é? Estar Aprendi cego de um olho, feito eu estar hoje numa cadeira de rodas, você não é cego, você está. Então, assim, e você não esteve a vida inteira. Não, né? Muito louco isso. Então, assim, o seu olhar antes, né, do mundo era uma maneira, e depois virou outra maneira. Como que você enxergou essa mudança de olhar? Cara, que pergunta legal. Assim, vamos lá. Eu tive um acidente em 2006, final de 2006. Isso é até interessante falar, porque o The Hype BR, ele só existiu... Você vê como é que as coisas de Deus são. Porque eu não pude fazer nenhum tipo de exercício durante um ano. Não pude carregar nada. Porque eu tive também uma cicatriz no outro olho. Então, enfim. E aí eu tive que ficar meio de molho. E eu de molho, imagina. Imagina a loucura. Aí, tipo assim, eu comecei tal, e aí... Enfim, decidi fazer um blog e virou o The Hype BR. Então, assim, as melhores coisas que aconteceram na minha vida vieram depois desse acidente. Então, assim, eu sempre falo, assim, né? Dizem que a diferença do pessimista para o otimista é tudo uma questão de ótica, né? No meu caso, literalmente. Ótica mesmo. Não é, exatamente. Porque, assim, às vezes o cara, sei lá, né, perde um braço e fala, pô, bicho, mas eu tô vivo. Entendeu? Quantos queriam, talvez, estar nessa posição, né? Então, assim, então vamos lá. Tive esse acidente. Então tem a questão prática. Você realmente fica cego de um olho. O que você perde? O que você perde? Você perde, primeiro, perde a profundidade. Durante 2 semanas, eu não tinha a mínima noção. Eu não enxergava contrastes, né? Então, assim, por exemplo, eu ia pisar... A escada, né? Na escada? Não, a escada até que você ainda pensa, é uma escada, escada. Agora, quando você tá andando num passeio, você não vê. Aí você pisa num lugar que você acha que é liso, e ele tem ali um degrau. Entendi. Já torci o pé várias vezes. Por isso que eu não, assim, na época que eu não corria na rua. A outra coisa que é muito louco também, tem umas situações assim que hoje a gente ri. Eu tava no Bolão, foi a primeira vez que eu fui, porque eu vim pro Brasil. Em Santa Teresa. Em Santa Teresa. Eu vim pro Brasil fazer a cirurgia aqui com o Dr. Murilo, que pra mim é considerado um dos maiores do mundo, o cara é feríssima, virou um membro da família. E eu lembro que, assim, um primo meu falou assim, a gente tava tomando uma Coca-Cola, e ele falou assim, coloca um pouco aqui pra mim. Eu falei, beleza. Aí eu peguei a Coca-Cola, coloquei aqui assim. Começou a cair na mesa, cara. Porque você perde a noção de profundidade. Perde. Então isso... Mas só que porque o cérebro... são 2 olhos, né? Só que o olhar. Só que o cérebro, ele é tão inteligente que ele falou, opa, aconteceu alguma coisa aqui. E ele começa...
E aí isso dura mais ou menos umas 2 semanas. Aí Até você... rápido, se você pensar. Muito. E aí você perde a questão da visão periférica, geralmente Sim. 20 a 30%, dependendo do tamanho do nariz, literalmente. O meu deve ser uns 25, sei lá. Ai, meu Deus, que é isso? Mas assim, cara, aí você tá aqui, aí você, tipo, por exemplo, eu dirijo, né? Não gosto de dirigir muito no Brasil, mas nos Estados Mas Unidos... também ninguém gosta de dirigir no Brasil. Não tô sozinho nessa, né? Não, ninguém gosta. É muito difícil. O pessoal não dirige aqui. E aí, tipo assim, tô aqui, a única coisa que eu tenho que fazer é, enquanto alguém só vira o olho e olha, eu dou uma viradinha aqui, uma viradinha pra lá, de boa. Agora, tem a parte de se aceitar, né? Isso é uma coisa que eu levei um tempo. Porque quando você tá acostumado ao seu rosto, Sim. quando você tá acostumado ao seu corpo, quando você tá acostumado... E se você vê, por exemplo, seu rosto, seu olho atrofiando... Exatamente. Então eu fiquei, Dri, usando óculos escuro durante 2 anos... Assim, eu tô falando nem óculos de grau, não. Óculos escuro. Pra tampar. Porque eu tinha, sei lá, uma insegurança / Eu sentia que algumas pessoas que sabiam o que tinha acontecido falavam comigo, olhando sempre na minha cara, sabe? Querendo procurando. Ver. E aí eu ficava meio sem graça. E é engraçado, né? A gente até conversou no After sobre isso, sobre esse processo de luto, que nosso luto foi 2 anos. Tanto o meu quanto o seu. Eu, pelo fato de mudar a minha visão do meu corpo, né? De ser modelo, virar mudando o corpo, de repente estar sentada. Sim. Né? E você de mudar a visão do olhar mesmo, né? Absolutamente. De olhar para você mesmo e enxergar o mundo também literalmente de outra forma, porque já tinha que ter uma nova visão, né? Uma questão ótica, né? E aí, como é que você fez isso assim na sua cabeça, que você vira essa chave? Aí é aquele negócio muito louco, né? Assim, cada um, eu acredito que não existe fórmula, né? Cada um tem seu processo. Sim. Eu acho que ele deve ser respeitado. Tem gente que, bate a poeira, tem gente que não consegue superar. Não. No meu caso, eu falei, cara, isso aqui não é uma coisinha que acontece. Ou eu vou pra baixo ou eu vou pra cima. Exatamente. Não tem, vou ficar aqui. Cara, perdi visão de um olho, assim, né? Mas enxergo, graças a Deus. Então, assim, enxergo, né, no meu outro olho. Sim. E aí, eu demorei esse tempo, aí eu fui gradativamente... Não, cara, eu vou colocar... Vou começar a usar óculos de grau sem aparecer, tipo, normal mesmo. Aí as pessoas também vão se acostumando. Já viu que o cara usa uma prótese mesmo? Dane-se, já fica normal. E vai indo, vai indo. Eu também transformei o meu óculos. Sempre óculos e boné, óculos raramente. Estiloso total. Eu transformei isso meio que também numa... Durante anos, estilo. Foi a minha marca registrada, boné e óculos, né? E aí até que, quando foi... O início desse ano, assim, pra você ter noção, tenho amigos de 20 anos que não sabiam que eu era cego de um olho. Olha só. Mion, por exemplo, não sabia. Não sabia? Marcos Mion me conhece, a gente tem quase 20 anos de amizade. Várias pessoas, inúmeras. E não sabia. Tiveram pessoas que trabalharam comigo, não sabiam. Mas não é visível, né? Não é visível. E aí, a gente tinha um quadro no After que chamava, né, do segredo, nos conte um segredo. Ah, tá. E eu falei assim, cara, como é que eu vou perguntar pra alguém para que essa pessoa me conte um segredo, sendo que eu não faço a mesma coisa. Eu posso contar vários segredos. A gente falava isso, pode ser o seu segredo, pode ser eu faço a melhor massa do mundo. Só que eu falei, não, cara, eu quero fazer uma coisa. E eu falei, eu vou guardar esse fato para um dia especial. Eu acho que chegou o momento. E aí também quando chegou, e eu falei, o Henrique me fala muito isso, Henrique Portugal, que é meu sócio, apresentador no After. Dele bastante ainda. Ele falou assim, cara, eu acho que você se libertou assim, nesse dia. Exatamente, a libertação. E foi, sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa, Adri. Eu já tive em várias situações, você falou uma coisa quando a gente te entrevistou, muito interessante, né? Que o que mais dói é o olhar do outro, né? Exatamente. Eu já tive em várias situações, assim, tipo de entrar num restaurante e você vê as pessoas falando assim, cara, de óculos escuros. E não tá sabendo que meu olho tava atrofiando, cara. Tava achando que era outra coisa. Entendeu? E eu já tive situações que as pessoas falaram pra mim. Por exemplo, uma vez eu tava em Israel e um cara chegou pra mim e falou assim, nossa, tá mó... Era noite, né? Nossa, mó sol aqui, né? Aí a vontade foi de falar. É a crítica, né? A crítica do outro. A vontade foi de falar, mano, olha aqui, saber. tal. Aí, o julgamento sem saber. Só que eu falei, não vale meu tempo e tal. Mas rola isso também, né? Só que hoje... Eu já penso assim, cara, galera já sabe mesmo, vai falar assim, não, é porque ele é cego de um olho, ele tá usando óculos, entendeu? Eu acho assim, a questão da gente se libertar, quando a gente assume, né? Eu tava falando com o Kenji no podcast anterior sobre sexualidade, né? O Kenji, quando ele resolveu falar, não, peraí, eu sempre fui gay.
e assumir que sou gay, ele se libertou, sabe? Mas é um processo muito solitário, esse processo da gente chegar no ponto desse luto de 2 anos. É solitário, Demais. sabe? Da gente chegar e falar, não, mas peraí. Só a gente sabe. A gente não é que a gente aceita, não é que a gente conforma, é que a gente aceita a situação porque ela tem que ser aceitada, né? Agora eu acho também que tem... Desculpa. Isso não, pode falar. Não, eu ia te falar assim, mas aí entra uma outra coisa pra mim. Eu acho que pra você também. Eu sinto assim que nada é por acaso. E aí entra também a questão de eu acho que eu tenho um compromisso. Porque eu tenho uma personalidade de querer ajudar pessoas, né? Sim, sempre. Acho que todo mundo tem isso, mas às vezes as pessoas não têm essa... E assim, igual eu falei já algumas vezes, várias vezes as pessoas médicos já me ligaram. Sim. Pô, cara, tem uma pessoa que tá com câncer no olho, não quer fazer a cirurgia, porque acha que vai ficar com uma sequela, um negócio tal. E, cara, tem como você ligar, ou vir até aqui e falar e tal. Isso é tem muito várias importante. histórias a representatividade, isso é muito importante. Ainda mais você, né? Que é empresário, que é publicitário, que tem essa criatividade e que tem, assim, e que você põe a cara, né? Você tá colocando a cara. E aí eu falei assim, cara, então... Já que eu já faço isso nas internas, já no back... Porque eu também nunca quis usar isso de muleta também. Não, né? não tem que usar, não, pelo amor de Deus. Mas quando eu falei isso de maneira pública, cara, eu falei assim, gente, quem estiver passando por alguma situação, de ter perdido... Olha eu aqui. Eu tô Graças aqui. a Deus tô aqui, tô vivo, tô feliz, tô enxergando, sabe? Tipo, maravilhoso. E me conta outra virada. Mais uma, porque virada é o tempo todo, né? É igual baterista. Outra virada, foi virada. Cara, é engraçado. Sabe que hoje eu tava pensando, na hora que eu tava me aprontando pra vir pra cá, como a minha vida teve várias viradas, né? A questão de ter crescido em outro país, depois morado no Brasil, depois vindo pro Brasil, né? Por exemplo, a questão, né, de eu morar no Brasil hoje é por causa do meu filho. Sim. Então, assim, Benjamin, amor da minha vida. Aqui. Ó, vai ter pra aí. Aí eu choro. Esse na verdade, ele veio, né? Ele sai de lá, larga tudo, tudo para viver com o filho. E aí eu falo a gente tem que falar do tanto que é importante o significado da paternidade. Isso sabe? É demais. Que é uma das coisas, assim, quando eu acho assim... Isso que foi o presente que eu ganhei Dia dos Pais. Ó. Foi. Foi um desenho que ele fez, um chaveiro. Quando um pai vira e fala assim, não, mas peraí, eu tô vivendo aqui nos Estados Unidos, eu tenho uma vida assim, assado, mas peraí, eu quero ver meu filho crescer. Então, eu sou pai dele, né? Eu quero que ele tenha essa referência paterna. Deixa eu te falar uma parada muito engraçada e que se dane os nutricionistas. Eu vou te falar aqui, papo é reto. Benji tinha 7 meses de idade, a gente estava em Los Angeles. A gente já tava, nessa época eu estava morando no Brasil, mas foi a primeira viagem internacional do Benji. Aí a gente estava atravessando a Sunset Boulevard. Eu alugava um apartamento ali. Enfim. E tem uma farmácia tipo uma Araújo, né? Um Walgreens, que tem tudo. Sim. E eu comprei um chocolate desses orgânicos, blá, 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 blá. Já tá vendo onde o negócio tá aí, né? E eu tô com o Benji aqui, e o Benji com 7 meses. Aí a cabeça, pensei assim, cara, quantos chocolates meu filho vai comer na vida dele? Mas o primeiro eu quero estar lá. Aí eu peguei assim, 7 meses. 7 meses. Aí ele tava aqui assim, eu peguei e fiz só assim, ó. Ele assim, aí eu coloquei assim, ó, pá! Ele... Cara, o mundo dele, assim... Abriu, tipo, né? Aí ele ficou procurando onde estava o chocolate e já... Que lindo! Porque eu falei assim, cara, eu demorei assim, eu tinha 32 anos quando eu era pai, mas já era casado já, eu acho que há 5 anos na época, né? Então não foi uma decisão que eu tomei de tipo, deixa eu brincar de ser pai. Não. Foi uma decisão muito pensada. Isso é muito importante. Cara, fiz terapia antes, Você enfim. se preparou. Lógico que a gente Claro, mas se preparou também para essa chegada. Isso. E aí, cara, eu falei assim, além de tudo, eu tenho um compromisso. Gente, tô me recuperando aqui de uma mini dor de garganta aqui, então desculpa meus ran aqui. Toda vez ele tá com dor de garganta, toda vez ele tá gripado. Nem toda, mas... Enfim, esse clima muito louco no chove nessa cidade, então, uns 6 meses, né? Tá maluco. Tem. Aí gravando ar-condicionado. Enfim. 4 meses. Só sei que eu falei, eu não coloquei filho no mundo pra brincar. Sim. E aí, quando eu e a mãe dele nos separamos, eu continuei morando nos Estados Unidos por um período. E assim, foi o período mais difícil da minha vida, indiscutivelmente. Muito mais difícil quando eu perdi minha visão. É incrível isso, né? Não, nem se compara. Assim, nem se compara.
Fui dormir chorando várias vezes. Assim. Mas eu acho que tem um motivo isso, porque é uma coisa assim, que pelo menos eu enxergo dessa forma. Você, quando perdeu a visão, você perdeu algo seu. Mas agora, quando você perde um amor... Você é louco, um filho, né? E, não é? É o seu grande amor, é o grande amor da sua vida. Disparado. Não perdeu, o que eu tô falando assim, está distante de você. Isso. Né? Você perdeu o acesso a ele. E assim, cara, isso é que dói. Não, e assim, enfim, de que adianta você ter tudo se você não tá com... Eu sempre falo, não é aonde, é com quem. Entendeu? Eu sempre falo assim, os meus grandes amigos... Eu sento na calçada com o cara como um podrão, né? Um hambúrguer ali. E a gente troca ideia como se a gente estivesse, cara, em Dubai, não sei lá onde. E já tive várias situações, eu estar num lugar super foda e tal. E aí você falar assim, cara, nossa, lugar chato, porque as pessoas às vezes, pô, não tem nada a ver. Então, assim, quando eu me encontrei nos Estados Unidos, longe do meu filho, e aí eu comecei a vir pro Brasil. Sim. Aí eu cheguei aqui um dia... pro aniversário dele, foi assim uma aventura, porque eu tava em Seattle. Então, Seattle é como se fosse, eu sempre dou uma analogia, noroeste dos Estados Unidos. Então, é a viagem mais longa dentro dos Estados Unidos de avião, é Seattle, Miami. E eu fazia essa viagem para vir ao Brasil. Então, eu viajava 7 horas dentro dos Estados Unidos. Nossa! Depois você tem ali escala e tal, mais 9 horas pro Brasil. E aí depois Belo Horizonte. Nossa, é muita coisa. E eu fiz isso já... Por exemplo, teve uma vez que eu vim e eu queria chegar pro aniversário dele e tava ali no 2022, meados ali ainda, não tinha acabado totalmente a questão do Covid, né? Então, tiveram alguns voos cancelados, outros que atrasaram. Eu falei assim, eu não vou brincar, eu tenho que estar aqui pro aniversário dele. Aí eu liguei para uma pessoa que a gente trabalhava comigo, falei, cara, me pega no aeroporto que a gente vai de carro, não tem problema. Então eu vim 7 horas, depois mais 9 horas, depois mais 10 horas. A gente pegou um muito tempo. Pra chegar aqui pro aniversário dele. Cheguei aqui, tipo, sei lá, 11h30 da noite, 7 da manhã, tomei banho, dormi, exausto, 7h30 da manhã eu tava na porta. Mas tava lá com ele. Pra buscá-lo. Então, assim, resumo da ópera. Eu acho que questões de prioridade, né? Meu filho, ele tem 10 anos. Ele vai ter infância, a infância não é infinita, né? Não. Cresceu, o meu filho, assim, eu sempre falo... A infância passa rápido. E eu sempre falo assim, né, cara, assim, como pai, eu não sou dono do meu filho. Não. Eu até vou além, eu digo que eu sou mordomo, no sentido de mordomo de Deus. Deus me confiou uma criança e falou, olha, cara... Você veio aqui, você vai guiar. Entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade perante a sociedade, perante a mim mesmo, e perante a Deus. E ele é sua referência como homem. Entendeu? Então eu falei assim, cara, eu quero estar perto dele durante esse tempo que ele estiver crescendo. E aí abri mão. Aí quando eu vim nesse aniversário, ele falou, papai, você me deu um tanto de presente e tal, mas tá faltando uma coisa. Eu falei, o quê? Você morar aqui. Ah, gente. Aí, cara, nossa, cheguei nos Estados... Aí passei julho aqui, que é o mês do aniversário dele, cheguei nos Estados Unidos, aí falei pra equipe da agência, né? Sou publicitário, tem uma agência lá, falei, turma, seguinte, eu vou ficar aqui até novembro, a gente tem para deixar tudo certinho, né? A casa em ordem. Neste quesito, a pandemia ajudou muito, porque antigamente a gente tinha que fazer tudo muito cara a cara, e aí a gente consegue agora fazer muita coisa à distância. E eu falei, vamos fazer um teste. E aí vim em novembro, para você ter noção, eu tava tão feliz de estar perto dele, que novembro foi um mês recorde da agência. Eu mesmo estando aqui. Como é que é incrível isso? Porque eu tava produzindo pra caramba. Porque caramba. tudo tá conspirando a favor, né? Aquelas coisas que tem que ser, tudo conspira, sua alegria, né? Tudo que tinha de melhor, você tava colocando. Cara, aí conspira para as coisas boas. Eu tenho que dar um beijo pro Benji, não tem jeito, porque eu sei que ele adora, né? Você sempre gosta dos comentários, você lê todos os comentários. Benji, você é lindo, lindo, beijo. Ele ama, porque agora a galera, às vezes ele aparece e tal, né? E a galera às vezes fala assim, outro dia um cara parou ele e falou assim, você que é o Benji Penida? Ele falou, tomou um susto, falou, pô, cara, sou fã lá do podcast do seu pai, tal. E ele se amarra. E você até entrevistou ele, né? Foram as perguntinhas, né? Outra vez a gente tava andando, aí parou uma pessoa que me conhecia, e aí, você eu já conheço, adorei sua entrevista. Ele, que lindo. Porque assim, eu falei sobre isso até com o Supla, né? Quando o Supla esteve aqui, que foi um episódio muito legal, eu falei assim, cara, o maior presente que um pai pode dar para um filho chama-se autoestima. Quando o seu filho sabe assim, cara, o papai tá aqui. Cara, você tem um senso de pertencimento.
Você não é solto no mundo, tipo, não, você tem um lugar, você tem um porto seguro, sabe? Você, assim, a questão também de incentivar, sabe? Você quer ser isso, filho, beleza, vamos lá juntos. É o que a gente tava falando, né, no podcast que a gente gravou, você me entrevistou e eu agora te entrevistar. O mundo, como diz o meu irmão, né, o Márcio, tantos irmãos, né, o Márcio Tamo diz o mundo juntos. das voltas, né? Aí, assim, é engraçado que tem essa coisa de você passar pro outro, né, aquele espaço de jogar bola, agora é sua vez, agora é com o outro, e Cara, você tem que ter não tem... essa liberdade, né, de dar por outro esse momento. Esses momentos, por exemplo, a gente tá com 10 anos agora, então a gente já curte falar de certos assuntos muito parecidos. Vamos no estádio juntos, assistimos filmes, obviamente, que tem a ver com a idade dele, mas juntos. Sim. Eu já tô na época que eu amo gastronomia, então aplicando ele, por exemplo... Que é uma delícia. Ramen, outro dia, pô, filho. Aí ele vamos, tá a fim de testar. Não, isso aqui eu gostei, aquilo ali não. E assim, cara, eu falo, velho, quanto que vale isso aqui? Isso vida, não tem né? preço. A vida é uma só. Aí você tá bem, cresci nos Estados Unidos, é o meu país e tal. Sim. Mas eu falo, meu filho não tá lá, cara. Meu maior tesouro, né? Tem uma frase que eu amo muito, né? Que diz, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Lindo isso. Se meu tesouro tá aqui, cara, meu coração tá aqui. E é isso. Lucas, me conta uma coisa. 2. E o After Podcast? Como é que surgiu isso? Primeiro foi assim, eu acho que a gente tem que falar desse cara aí. O Henrique Portugal. Cara, Henrique é engraçado, assim. Eu acho que Henrique é meio que minha alma gêmea, assim, sabe? Henrique é um cara que a gente tem uma personalidade muito diferente, mas a gente se completa muito e pensa muito parecido. Então eu sou muito mais agitado. Henrique é um cara muito mais na dele, reservado, mas é um cara que a gente se fala no olhar. A gente olha e fala assim, caramba. Então diríamos assim, que somos jogadores que jogamos em posições diferentes, mas um olho pro outro. É o mesmo time. Um amor, assim, de irmãos, né? Henrique já teve presente para mim em momentos muito difíceis. Acredito que eu também, mas assim... E a gente... É engraçado, né? Que as pessoas falam assim... Às vezes eu recebo as perguntas assim... Mas vocês são assim, no ar e fora do ar? Cara, fora do ar é pior, no bom sentido. Claro. A gente se fala 50 vezes por dia. Ele é o seu parceiro Meu de irmão, várias coisas, né? Várias coisas. De trabalho, de empresa, do after também, que não deixa de ser uma empresa. E como aconteceu essa amizade? Cara, assim, ó, eu conheci o Henrique, eu sempre brinco, já te falei isso, né? É igual eu conheci o Márcio. A gente conhece o artista não conhece a gente. Então, eu conheci o Márcio, eu tinha 19 anos de idade, em Nova York. O Henrique eu conheci, eu tinha 14 anos de idade, na porta de um hotel. Que legal. E aí, estavam lá no ápice do Skank e tal, a empresa do meu pai estava fazendo o transporte deles. E acredito que essa é a história, enfim, sei que eles estavam lá, eu estava lá. E beleza. Passaram-se alguns anos, mais ou menos aí uns 15 anos atrás, isso, mais ou menos, talvez 15, 16 anos. A gente tem alguns amigos em comum e estávamos no clube e o Henrique chegou. E a gente trocou algumas ideias e eu lembro que alguns assuntos que eu falei, eu vi que ele me olhou assim, opa, esse cara aqui sabe de algumas coisas que eu gosto. Assim, que legal. Tecnologia, viagem, ficou aquilo ali. Aí a vida, cara, ela vai... Até que há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás... Vai encaminhando para encontrar. A gente começou a manter um contato mais próximo, aí ficamos muito próximos e decidimos, sempre conversamos muito sobre negócio, coisas, vida, enfim, tudo. Eu tava morando em Miami nessa época, Henrique no Brasil, né, tal. E aí eu falei assim, Henrique, próxima tendência, cara, você não tem noção como é que tá, vai ser podcast. Ele falou, sério? Eu falei, cara, o negócio tá bombando. Você lá e ele aqui. Eu lá. E eu, The Hype BR, eu meio que criei um sexto sentido pra tendência. Sim. Porque o The Hype BR, ele era um... Ele já era. Um lançador de tendência e a gente tinha que ficar ligado. Sim. Então você tava sempre um passo à frente. Opa, tal cor, as pessoas estão usando mais magenta. Peraí, isso aqui vai bombar. A pessoa tá usando toquinha. Outra, isso aqui vai bombar. Sim. E aí eu falei com ele, só que a gente não previa. Aí a gente falou, vamos fazer? Vamos. Fiz e começamos a fazer. Só que assim, a gente começou, sei lá, um mês... 2020, tipo, fevereiro, em março entrou a pandemia. E fechou tudo. Fechou, mas acelerou esse processo do podcast porque e transformou num fenômeno. Né? Que as pessoas tinham que ficar em casa. Sim. Só que nessa época eu me separei. Minha vida, dois mundos. Foi maior 2 mundos da minha vida. Break de novo. Não a separação em si, mas assim, ficar longe do meu filho, né? Exatamente. Voltar pro Brasil e tal. E aí, tivemos que dar uma pausa. Só que com aquela... E a gente viu que a gente tinha uma sinergia muito forte. Isso é que é legal. A gente assim... E quando tem isso, simplesmente acontece. A gente tem uma sinergia muito forte, assim, cada um
sabe ocupar e um respeito muito grande um Isso é pelo importante. outro. Eu falo assim, que o Henrique é meu irmão mais velho, cara. O Henrique me dá uns puxões de orelha, eu também dou uns dedos de vez em quando. Eu acho que ele... Com maior amor. Eu acho que você leva mais, né? Puxão, não Sei leva, lá. não. Eu acho, Será? pelo que eu conheço. Aí eu entro pra idade, só, tipo, não vou falar a minha idade não, pra não entrar em quantos anos a gente é mais novo. Não. Só vou dizer que eu sou o mais novo da... Você é o mais novo da turma. É, mas realmente, assim, a gente... O importante é assim, a gente se ama, sabe? Que é o melhor um pro outro. E isso que é legal, porque isso você não consegue fabricar, né? Não. Então isso é espontâneo. Espontâneo. E aí, quando eu vim pro Brasil, por conta do Band, Sim, que a primeira veio... coisa que eu falei com o Henrique é o seguinte. Que é o after, né? Eu falei, Henrique, agora eu sou do tipo assim, eu gosto de fazer as coisas no meu potencial máximo. Então, se eu tô em BH, o que tem que eu posso fazer aqui? Posso fazer isso. Cara, eu falei, o after, né? Eu acho que assim, precisava. A gente tem muito ali São Paulo à frente, os grandes podcasts hoje, né? Estão em São Paulo, temos no Rio podcasts incríveis, mas eu acho que precisa aqui, né? de ter alguma coisa fora. Exatamente. E BH, Belo Horizonte, Minas sair Gerais. desse nicho, né? Minas Gerais é um polo de muita coisa. De cultural. Um polo de Entendeu? moda, na cultura, de gastronomia, artistas, de gastronomia, inhotim. é tudo. E aí eu falei assim, cara... Por que não, né? E aí Henrique falou, pô, bora. Calhou, né? Aí entra mais uma vez, o Skank que tá dando esse hiatus, né? Deu tá morando aqui. Falei, cara, bora. É agora. E aí, vamos embora pro after. Que legal. E qual que era a proposta? Qual é a proposta inicial do after? Pergunta ótima. E ainda continua sendo. O que mudou do after antes, do after depois? Eu falo que você nasceu pra isso, olha lá. Pergunta excelente. Vamos lá. Então, vou te dar uma em primeira mão. Tá. Proposta inicial do after não é sobre o que a gente fala, e sim como a gente fala. Então, assim, o que a gente... vou falar né? O que eu via muito era uma pulverização de podcasts, sim, nascendo, e a qualidade de perguntas, de entrevistados, negócio caindo, assim, demais. Não tinha muita substância. Assuntos sem muito conteúdo, né? E eu falava assim, cara, eu quero ter um podcast no qual, daí vem a palavra after, que é aquela festa depois da festa. Depois da festa, é onde vão os amigos, curte, né? trocando assuntos mais ali, ao pé do ouvido. Então, essa foi a proposta. Então, a gente fala de tudo. A gente fala, por exemplo, hoje, a gente vai gravar com um psicólogo, cara, incrível. Vai falar de tudo que você imaginar. Saúde mental, vida, memória, hipnose, tudo. Ah, que legal. Como a gente... você vai curtir muito. Vou mesmo. E aí, semana passada foi o Supla. Olha que loucura. Foi. Aí, semana anterior dessa... O Vini, entendeu? Tem uma história também incrível, também de dois mundos pra caramba. Tá muito mesmo. Inclusive, Vini, vem aqui que você vai curtir esse podcast mais dois mundos. Pedrinho, né? Tem Pedrinho, o salão do Pedrinho, maravilhoso, muito legal. Bucha. Bucha, Marcos beijo. Mion também, que tem vários dois mundos também na vida, Mas né? eu já convidei Bucha pra vir pra mim aqui pro Dois Mundos também. A gente fica jogando figurinho pro outro, né, nós dois, passando a bola. É isso aí. E então, aí? assim, é isso. Agora, o que a gente quer fazer com o After hoje é transformar o After numa, vamos dizer assim, numa umbrella, né? Num guarda-chuva criativo. Entendeu? Num guarda-chuva criativo. E não posso falar muita coisa, porque eu gosto de falar... Quando acontece. Quando acontece, a gente tá fazendo. Concordo. Mas eu quero te dizer assim, que a gente tá transformando o After numa história maior, onde a gente vai ter outras pessoas envolvidas fazendo parte dessa história. E tá ficando muito legal. Porque a história do After, ela é gostosa porque ela vem com aquela alegria. E com a espontaneidade, né? Legal. Então, assim, você não espera... É uma conversa tão informal, né? Que a pessoa, ela vai se libertando e falando. E eu acho legal o jogo entre vocês dois. Sim. Porque o Henrique, ele é mais... Sério, vamos falar assim, assado. E aí vem o Lucas, que é mais agitado, e aí esse, aquele, aquilo. E eu acho isso muito bom. Assim, você sabe que a gente tem um combinado, assim, não foi nada, vai ser assim, mas se tornou. Eu amo fazer o dever de casa. Sim. Então, quando o convidado vem, eu sei a data que o cara nasceu, eu sei... cheio das informações, eu gosto disso, né? Eu amo estudar, pesquisar. Sim. O Henrique também. A gente tem um combinado assim. Eu faço isso e ele não... Tipo, ele sabe geralmente quem é a pessoa que ela faz. Então, quando ele faz uma pergunta, e geralmente são perguntas mais profundas, a coisa é muito espontânea.
porque ele não fez um dever de casa, não preparou no sentido de, vou ali fazer uma coisa que às vezes pode parecer até um pouco engessada. Então, ela acaba sendo um comentário muito propício, Sim, uma pergunta muito profunda, que verdade. faz a pessoa refletir, sabe? É verdade. E aí esse agridoce, diríamos assim, isso acaba é muito legal. dando uma liga. E nesse universo, por exemplo, que a gente fala, né, de dois mundos, a gente sempre tem sonhos, né? Sim. Você tem algum sonho, assim, que ainda você não fez e baseado em suas escolhas, sabe? Que que foda. chegaram. Você fez escolhas Cara, eu para tenho um chegar até sonho. aqui. Eu tenho um sonho. Meu maior sonho é ser filantropista, sabia? É mesmo? É. Esse é o maior sonho da minha vida. Eu tenho muito dinheiro pra poder ajudar muita gente. De verdade. E é a sua cara Não isso. tenho É sua cara. nenhum problema em admitir isso, assim. Eu, graças a Deus, faço o que eu posso. Acho que a gente não deve sair contando, mas faço o que eu posso. Mas, assim, meu maior sonho é ser um filantropista. Eu poder, cara, assim, sabe? Tipo, falar assim, cara, deixa eu tirar essa pessoa dessa situação. Deixa eu poder mudar isso aqui. Eu acho sensacional, sabe? O cara que vai em algum lugar e consegue... E, assim, sem política. Sabe? Tipo, na calada mesmo, mas poder... Sim. Sabe? Eu tenho um grande amigo, não vou falar o nome, porque é um cara que... Ultra low-key, que ajuda muita gente. E eu fico olhando pra ele falando assim, cara, esse é um sonho pra mim. Quando você faz isso, você não tem que mostrar. Não, absolutamente. Sabe? E eu fico vendo assim, porque o Lucas é uma figura pública. Então, quando eu falo Lucas Penido, as pessoas talvez tenham uma visão de você, que é a visão que eles veem no Instagram. É a visão que ele vê do apresentador, do empresário. Mas não é a visão do humano, Lucas, né? Que esse humano, Lucas, ele é um cara... Que é o cara que fica usando o telefone. Que fica comigo 2 horas no telefone, que liga pra gente de câmera quando você ainda tá deitada na cama, quando ele tá comendo coisa, tirando do micro-ondas, entendeu? Que a gente fica conversando assim, né? É o cara que simplesmente pega o cobertor do vizinho e não percebeu porque entrou no apartamento errado. Oh, meu Deus do céu! Oh. Essa história, Adri, isso é fogo. Beijo, Totonho. O seu edredom voltou, Totonho. Voltou, Totonho. E é um cara muito livre, muito liberto. É um cara, assim, que ele vira... Sou muito desligado. Mas... Ele é desligado, ele é engraçado, ele é acelerado. Mas é um cara extremamente do bem. Porque você é uma pessoa, Lucas, assim, que eu observo que é uma pessoa que gosta de se doar. Sabe, você se doa de forma livre. E às vezes eu acho que é um defeito, sabia? Mas eu tenho esse também. Porque é aquilo, assim... Mas isso não vai mudar. Às vezes eu falo assim, cara, eu tenho um amigo, assim, de muitos anos, que ele tem uma regra que é muito interessante. É uma coisa dura, assim, o que ele fala, mas eu ruminei nesse... Ele me falou isso tem mais de 20 anos, 2003. Então, 21 anos que ele me contou isso. E eu fiquei uns 5 anos pensando nessa regra dele. É o seguinte, ele fala assim, olha, para cada 100 pessoas que você dá uma chance, quantas valorizam essa chance? Ele fez essa pergunta. Eu falei, cara, uma? Ele falou, então eu prefiro machucar uma pessoa do que ser machucado 99 vezes. Se você for olhar de um ponto de vista de autopreservação, talvez faça sentido. Mas talvez aquela uma pessoa que você machucou podia ser o amor da sua vida. Podia ser a pessoa que vai mudar o mundo. Podia ser uma pessoa... Então, eu fiquei anos pensando, cara, vale a pena sim. A diferença é que hoje eu penso assim, antigamente eu falava, eu dou uma chance para todo mundo. Não, hoje eu falo assim, a pessoa, ela conquista essa chance. Sim. E aí, sim, tem uma chance. Então, assim, eu prefiro ser machucado algumas vezes, mas poder falar assim, cara, fiz o bem e tal. Você prefere tentar do que não ter tentado, né? Você prefere arriscar do que não ter arriscado. E isso é a vida daquelas pessoas que eu falo que você é ventania. É um cara que é ventania. Onde ele passa, ventania. Onde ele passa trazendo, assim, um monte de coisa. Então, assim, é um vento que passa, mas é um vento do bem, um vento gostoso, sabe? Bom, né, então, assim, poxa, eu tô tão feliz dessa honra, né? De que te honra entrevistar, desse meu irmão. E vou dizer que eu falei pra você, já vou repetir, você nasceu pra isso, pra várias coisas. Mas você tem um dom muito especial. Obrigada. Sabe falar muito bem, gata demais. Obrigada. E sabe escutar, né? Então aprendo demais com você. É uma honra estar aqui, de verdade. É uma honra
estar Eu junto fiquei com muito você. feliz. E a gente só tá começando. A gente só tá começando. Pessoal, vocês têm que seguir o After Podcast, o Lucas Penido. Quem não segue, ele tem que seguir. E outra, Dois Mundos vai ao ar com o 3º episódio com esse cara que é pura ventania. Ele que faz acontecer. Ele fez esses Dois Mundos acontecer. Tamo Beijo. juntos.